Sacou? Isso vai Tu lembra da acontecer. internet? Se eu lembro da internet? Falaram a mesma Se eu... coisa na internet. Falaram o que da internet? O que você tá me dizendo agora? Tá bom, você não tá vendo Que a uma internet demonstração ia de evidência zerar para os você? trabalhos. Não, eu Me nunca vi ninguém disseram, falando sobre isso. porque você não pesquisou o suficiente. Não, muito pelo contrário. Existiam pessoas que diziam que a internet era como se fosse o fax, de que não ia acontecer nada com a internet. De que a internet não ia aumentar a produtividade das pessoas. É falso. Muitas pessoas disseram que a internet ia acabar com empregos. Mas teve demonstração de evidência? Por exemplo, a datilografia. Eu consigo pensar a porrada de trabalho que foi perdido. Atendente. Quantos A atendentes existiam internet nesse acabou com a trabalho? datilografia ou a computação acabou com a datilografia? Pode ser, o dia que você quiser, são evidências. A internet, na verdade, ela aumentou o número de empregos, ela não diminuiu. Isso se Isso. refere a. Não, porque a internet, você está comparando chuchu com banana. A internet diz respeito à conectividade global. Inteligência artificial, não. A inteligência artificial, ela rivaliza o desempenho humano. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Quantas A, pessoas você acha que são rivalizados quando eu consigo te mandar uma mensagem com um botão? Quantas pessoas perderam o emprego e a tarefa delas era conectar eu e você num debate como esse que está acontecendo para 200 pessoas? Quantos trabalhos você consegue imaginar que foram perdidos? Para reunir 200 pessoas em um lugar. mas, Qual era a mas logística para você, meia-noite e 40 do dia 6/3, você reunir essas pessoas num lugar para estar assistindo isso? não seria nem possível para começar, né? Exato. Não seria Então, nem o que você possível. está me dizendo é que aquilo que valeu para IA, aqui vai para a internet, não vai valer para IA. Não vai valer. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Só que você não Talvez está você não mostrando estude. por quê. Mas você que não conseguiu, eu vou te repetir mais uma vez a pergunta, Daniel. Se concentre na minha pergunta. Qual emprego que a IA não vai substituir? E vou reiterar a pergunta mais uma vez. Eu estou falando de economia real. Quando você fala, não, o músico não vai ser substituído, o artista não vai ser substituído. Ok, eu posso concordar com você de que existem profissões que realmente não serão substituídas. Eu posso concordar com você que um teórico, um físico, uma pessoa que escreva tese sobre física, pode ser que não seja substituído. Um matemático, um artista, pode ser, eu posso concordar com você sobre isso sim. Ok, mas isso não é economia real. Ok? Eu estou falando de pessoas, quando você sai na rua, no mercado, na escola, na indústria, economia real. Tira esses exemplos de artista, do filósofo. Você sabe que são exemplos muito específicos. Vamos lá. Qual, Daniel? Qual empregos não serão substituídos de economia real? Se eu tivesse essa resposta, eu estava apostando nela. Tá vendo? Você não tem. Você quer refutar uma coisa que você não tem. Eu fiz uma afirmação. Vai ter desemprego em massa. E na hora de você me refutar, você não dá porra do exemplo. Você perdeu a oportunidade de me refutar. Se você falar assim, ó, tá aqui, Jabas. Esse é o exemplo derradeiro. Dizer, puta que pariu, é verdade. Ele tirou um coelho da cartola. Se você tá dizendo, eu não tenho, então acabou. Acabou. Você tá tentando refutar uma coisa que você não tem a resposta, Daniel. Você não tem a resposta. Eu estou afirmando, a inteligência artificial vai gerar desemprego. Aí você não tem um exemplo para isso. Você simplesmente diz, não, porque os artistas não serão substituídos, os filósofos não serão substituídos. E como diria o Olavo de Carvalho, e aí dessa vez eu vou ser um pouco mais severo, risadinha é argumento de puta. Isso é desrespeitoso, porque eu não O Olavo rio. de Carvalho era fraco também. Você quer discutir a gente já vai discutir a teoria dele sobre isso. A gente já vai discutir as teorias dele sobre isso. Só o Daniel Mirim deve prestar, porque o Olavo de Carvalho também não presta, o Facuri não deve prestar, porque ele também falou que vai ter default, o Elon Musk que trabalha com o Olavo, para isso, é um péssimo exemplo. O Olavo acreditava que a consciência fazia o colapso de onda. O Olavo não é a figura que a gente quer trazer para esse tipo de discussão. O Olavo acreditava que a nossa consciência era o centro cósmico.
Acreditava que... Você tá tergiversando o tema. Você tá Não, eu não vou, o tema. eu vou voltar para a questão da discussão que você falou do Olavo, você trouxe o Olavo, eu quis Não, mas dizer eu que só o citei o Olavo não Olavo. vai colar aqui. Eu só citei o Olavo. Eu até gosto muito do Olavo, mas o Olavo não vai colar aqui. Eu só citei o Olavo porque a frase dele é válida, sim, ok? Mas calma, a gente vai chegar aqui. A frase dele é válida. Quando eu apresento um argumento e você dá uma risada mais uma vez desrespeitosa, isso num debate sério, isso não pode acontecer. Eu concordo com você, mas porque eu não fico rindo quando você dá um argumento absurdo pra mim, eu não fico dando risada. Embora às vezes me desse vontade de dar risada. Justo. Agora, quando eu apresento pra você fatos da realidade e te faço uma pergunta porque isso frontal, não é um fato, você disse que não tem a resposta. É lógico que eu não tenho resposta, porque eu não tenho como. Cara, a internet foi construída, ok? ARPANET, todas essas coisas. Se você chegasse pro cara da ARPANET, você perguntasse, cara, isso aqui vai acabar com todos os empregos? E ele dissesse pra você que não, não. E aí você dissesse pra ele, mas quais empregos vão acabar e quais vão ser mantidos? Você está me pedindo pra fazer uma coisa que não é a mesma. Você entende? Não só a mesma coisa. Dizer que o trabalho vai mudar, porque as estruturas fundamentais do trabalho exigem certas coisas, esses princípios fundamentam a economia como um todo, é diferente de eu escolher quais indústrias vão ficar e quais vão sair. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como te dizer quais vão ficar, quais vão sair. Eu consigo, no máximo, especular. E mesmo as especulações que eu fiz, você disse, não vale, tem que saber se essa, se aquela vão ser... Cara, eu não posso fazer isso. Você entende? Eu não posso fazer isso. Não é que você não pode, você não tem condição de fazer isso. Você não tem condição. Porque eu não tenho essa informação. Eu faço. Essa informação é incerta, a economia é dinâmica. Eu não tenho como prever essas coisas. Como que eu vou prever quais indústrias vão ficar e quais vão sair? Não indústrias, eu tô falando de emprego. Isso, mas como eu vou saber quais empregos vão ficar e quais vão sair? Como? Por demonstração de evidência. A gente está vendo o que é fato hoje, o fato hoje, isso é um fato hoje. Você não pode discordar disso, um fato hoje. Hoje, a inteligência artificial acaba com todos os empregos hoje. Agora, se você oferecer um argumento para mim que eu posso aceitar, é o seguinte: você vai dizer, olha, Javas, é verdade, isso vai acontecer, mas no futuro haverão novos empregos que nós não concebemos ainda. Ok, eu posso aceitar isso. Mas eu falei isso. Eu falei que vai haver realocação, eu falei. Não, pode haver. Não sabemos se terá. Porque terá realocação. Por demonstração de evidência. Por demonstração de evidência, as pessoas que estão perdendo os seus postos para a inteligência artificial não estão sendo realocadas da mesma maneira. Elas estão perdendo dinheiro, estão perdendo salário, está chegando para todo mundo. Está chegando para todo mundo. Ok? Haverá um ponto que as pessoas serão substituídas permanentemente pela inteligência artificial. Eu vou voltar à explicação. Se elas estão sendo demitidas, é porque a produtividade da empresa está maior do que antes. Sim, por isso que essas empresas estão se comprometendo a dar uma renda básica para todo mundo. Não. Porque elas assumem isso. Elas assumem que a margem delas vai aumentar. Não. E para compensar isso, elas vão dar uma renda básica universal para todo mundo. Sim, não é minha opinião. Os caras estão falando sobre isso. A renda básica universal só vai fazer com que o mercado infle. Ele não vai criar o efeito que você gostaria. E que eu gostaria? Você acha que eu estou emitindo juízo de valor sobre isso? Eu gostaria? Vamos lá. Do ponto de vista econômico. Você aumentou a produtividade. Demitiu alguém. A produtividade continua alta. Essa pessoa... Você tem dois cenários agora. Você tem uma pessoa que vai ser realocado em outro local. Ele tem um número de horas que ele vai trabalhar. Ele tem uma utilidade específica que ele vai fazer. E ele continua, inclusive, consumindo. Quando essa pessoa for realocada em outro local, a produtividade marginal dessa outra empresa vai subir. Porque você só contrata alguém para que a sua produtividade aumente. Não é isso? Sim. Ou pode subir, né? Porque a pessoa pode errar também na decisão. Mas a princípio ela pode subir. Assim como a outra empresa pode subir. A IA pode não conseguir substituir, você acreditar que ela substitua, mas
Vamos colocar como se ela, de fato, substituísse. Essa outra área é uma necessidade que ficou incompleta das pessoas. São coisas que as pessoas ainda não têm. O que acontece? Existe uma coisa na escola austríaca chamada alongamento da cauda de produção. Sabe o que é isso? Diga. O alongamento da cauda de produção é baseado em uma perspectiva do Menger, de que os bens, eles têm graus, eles têm ordens. O bem mais próximo ao consumo é o bem de primeira ordem. É o bem que será imediatamente consumido. Para que nós tenhamos bens mais complexos, bens que exigem estruturas diversas, que agem para fazer coisas diferentes, nós precisamos subir nas etapas. Ou seja, pra você ter um pão, o que você precisa? Você precisa de uma pessoa que faça sacola, você precisa de uma pessoa que faça o fermento, uma pessoa que colhe o trigo. Para você ter um sonho, o que você precisa? Pô, um sonho é mais complexo do que o pão. Você vai aumentar o número de etapas. Você vai ter as mesmas etapas que você tinha antes, mas etapas relacionadas à confecção, por exemplo, do doce de leite. Então, o que acontece é que as áreas que estão mais longe da cauda de produção, elas geralmente se beneficiam diretamente desse aumento da produtividade marginal. Então, o que vai acontecer não é que vai sobrar dinheiro, então as outras pessoas vão receber. É que a cadeia de produção vai se alongar. Então, nós teremos produtos que serão produtos que hoje não estão ali, não são possíveis, com relações que não são possíveis e escalas que não são possíveis hoje. Isso significa que, do ponto de vista do aumento da produtividade, a IA representando o aumento da produtividade, ela vai aumentar, na verdade, a quantidade de bens disponíveis. E não diminuir a quantidade de bens disponíveis. E vai aumentar, inclusive, a utilidade total do sujeito. Porque quanto mais a cadeia é aumentada, mais atividades possíveis existem. E menos capaz é a IA de preencher todas essas etapas. Porque as etapas passam a ser, inclusive, novas etapas, relacionadas a novos modelos. Se você inserir uma renda básica, o que você vai estar fazendo? Você vai estar deslocando o dinheiro que seria gasto no alongamento dessa cauda de produção na transferência direta para as pessoas. Isso significa que você vai estar diminuindo o ganho de escala da economia. Até porque vários negócios têm o que a gente chama de tamanho ótimo da planta. Com um tamanho ótimo da planta demasiadamente alto, você vai fazer com que muitas vezes valha mais a pena você especificar as ações, os comportamentos. Então, ao invés de você ter uma empresa chamada Nike que faz 10 coisas, você vai ter agora uma gigante do setor de chuteira e uma gigante do setor de camisa. Você vai se tornando cada vez mais amplo e um conjunto de marcas disponíveis, um conjunto de coisas disponíveis que conseguem entregar o máximo serviço para o máximo de pessoas sobre o mesmo produto, sobre a mesma estrutura, vai aumentar. Só que isso não chega num final estático, porque os interesses e as demandas das pessoas não encerram-se. Por isso que nós não temos motivos para acreditar que essas evidências são evidências do que você imagina que está acontecendo. O processo muito provavelmente vai envolver o aumento da cauda de produção. Só que você quer que eu diga, dentro dessa cauda de produção, quais são as empresas que vão ser beneficiadas, quais vão ser os empregos que vão ser perdidos e os empregos que vão ser ganhos. Isso eu não posso fazer. Está fora do meu escopo de ação. Só que, de novo, você trouxe a escola austríaca como exemplo para várias coisas aqui. E eu imagino, o mínimo, que você conhecesse a teoria de produção austríaca. Então, é por isso que muitas das questões que você está me trazendo são, sinceramente, marxistas. A argumentação que você está fazendo comigo agora é uma argumentação marxista. Como foram várias... Desculpa, É essa noção de que há uma perda expressiva provocada pelo... O que acontece? Não sei se você conhece o suficiente de economia marxista. Você conhece a economia marxista? Sim. Então, o que é capital variável? Capital variável depende do contexto. Não, em qualquer contexto. Capital variável pode ser um dinheiro que pode variar. Se eu falo que um capital do ponto de vista variável... marxista, o que é capital variável? Diga você, Daniel, o que é capital Folha variável? de pagamento, sempre. Sempre.
para eles, só existe uma forma de você crescer as empresas, aumentando a folha de pagamento. Isso significa que qualquer ganho que você tenha do ponto de vista da produtividade dessa estrutura do capital constante, do maquinário, ele é transferido para os outros bens. E ele não gera, a não ser que você aumente a quantidade de valor trabalho inserido, você não vai conseguir fazer com que esse trabalho inserido consiga aumentar a prosperidade da sociedade como um todo. É por isso que as máquinas, muitas vezes, substituem diretamente, numa relação chamada taxa orgânica do capital, substituem as pessoas que estão se estabelecendo enquanto capital variável. Isso é uma das coisas básicas da economia marxista. Básicas. É realmente básico da economia marxista. E é por isso que eu estou dizendo que esse seu argumento é eminentemente marxista. Porque ele está recorrendo à mesma estrutura.